O presidente Donald Trump disse que conversou com o governador democrata, o Tim Walz, que os dois estariam na mesma sintonia e anunciou o envio do czar da fronteira, Tom Homan, para acompanhar as operações do ICE no estado. E esse movimento acontece após a morte de Alex Pretty, durante uma operação de imigração em Minneapolis no fim de semana. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto extremamente importante e que está dominando a imprensa internacional, eu recebo aqui no estúdio o nosso editor de internacional, o Acácio Filho. Acácio, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem? Boa noite já, se preferir, né? 6 horas e 12 minutos. E, Acácio, essa é a primeira vez que o Trump parece ter algum entendimento com o governador de Minnesota. Dá para falar num recuo ou não? Primeiro, olá para você e para quem está em casa. Um recuo talvez seria muito forte, mas provavelmente um recalculando rota, Lívia. Lembrando que esse envio do czar da fronteira, o Tom Homan, para Minnesota, acontece depois de pelo menos 2 marcos muito grandes nessa crise que está passando em Minnesota. O primeiro deles foi a morte da Renee Goodman no início do mês e agora mais uma morte causada pelos agentes do ICE. Até então, todas as manifestações do presidente Donald Trump eram de confrontação. Frontalmente, ele se opunha às versões das autoridades locais e das pessoas que gravaram, as pessoas que testemunharam essas mortes. Agora, pela primeira vez, o presidente Donald Trump se aproxima um pouco mais do Tim Walz, lembrando que ele é um rival do Donald Trump, foi o vice na chapa da Kamala Harris, o democrata. Nem é de agora, né? Pois é, é um rival não de agora, foi vice da Kamala Harris. E o presidente Donald Trump começa a perder um pouco de apoio, principalmente no Congresso. Ele vem de 2 vitórias, mas com a regra debaixo do braço. Na Câmara, foram votar uma medida para impedir ele de usar a força na Venezuela e ele ganhou com empate, foram 215 a 215. No Senado também foram votar uma medida parecida e mais uma vez o empate, 50 a 50. No Senado o J.D. Vance desempata, então nas duas ocasiões o presidente Donald Trump passou, mas apertado. Então agora, prestes a votar um orçamento bipartidário, que inclusive prevê uma verba muito alta para o departamento que cuida do ICE, 64,4 bilhões, 10 desses bilhões de dólares seriam só para o ICE. O presidente Donald Trump começa a mostrar uma postura um pouco diferente, mas que não pode ser considerado recuo, porque o czar da fronteira é conhecido como um cara linha dura. O próprio presidente Donald Trump descreveu ele como linha dura, mas extremamente justo. Ele é apontado como a pessoa responsável pela estratégia de separar os filhos dos imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Então é difícil falar que isso é um recuo, né? Mas a postura muda um pouco com esse... Diminuiu a força, né? Vamos colocar mais ou menos assim. Sim, tira um pouco a pressão, né? Sim. E, Acácio, a operação do ICE em Minnesota pode ser tornada ilegal pela Justiça dos Estados Unidos, inclusive. Pode sim. Hoje uma juíza distrital, uma juíza federal escutou argumentos dos 2 lados, tanto de autoridades locais de Minnesota e Minneapolis, quanto de autoridades do governo de Washington. O que as autoridades locais dizem é que esse envio de 3.000 agentes do ICE para lá viola a soberania dos estados. Então seria uma ocupação ilegal e eles pedem que essa ocupação seja tornada ilegal. A audiência aconteceu, a juíza escutou argumentos dos 2 lados e agora está na espera dessa decisão dela decidir se essa operação é ilegal ou não. Imagens, inclusive, para quem está acompanhando aqui no telão, do dia, né? O registro do dia em que Alex Pretty foi assassinado, pelo menos é o argumento usado pelo governador também de Minnesota e o prefeito de Minneapolis.